A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que está falando com você é o pastor Kennedy, da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Acopiara, no Ceará. E eu quero, nesse dia, expor para vocês uma mensagem na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição na primeira carta de Pedro. E o tema desse capítulo, dessa porção, é sujeição no lar, deveres dos casados. 1 de Pedro 3, de 1 a 7. Deixa eu ler o texto para você. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Queridos, quando expus esta carta pela última vez, eu tratei aqui no nosso canal do tema sujeição para a glória de Deus. E naquela ocasião nós aprendemos que todas as autoridades sobre a nossa vida foram constituídas pelo nosso Deus para a sua glória e para o nosso bem. Nossos pais, esposos, chefes, reis, presidentes, mestres e tantos mais existem sobre nós para o nosso bem e nós lhes devemos respeito e obediência até o ponto que nós não tenhamos que pecar contra o nosso Deus. Quando os nossos líderes falham, nós temos todo o direito de contestar, mas não de desrespeitar. Nós podemos questioná-los acerca de alguma postura, mas jamais desrespeitá-los. E naquilo que eles estão corretos diante de Deus, diante das leis, diante de Deus, e especialmente, principalmente diante de Deus, não cabe a nós contestar, cabe a nós obedecermos, porque isso é a direção de Deus nas Sagradas Escrituras para o crente em todas as épocas. Hoje nós continuaremos compreendendo essa questão, só que aplicada por Pedro ao lar cristão. Marido e esposa foram vocacionados por Deus para desempenharem papéis distintos no casamento. Um não é melhor ou maior que o outro. São iguais em valor e importância, mas a um, o esposo, cabe o papel da liderança amorosa e sábia. A outra, a esposa, cabe a submissão auxiliadora para o bem do lar. E são essas questões que nós precisamos entender à luz do texto de hoje. Então eu quero convidá-los a compreendermos essa porção da primeira carta de Pedro. Aqueles que são casados sabem muito bem que, por melhor que se encontre o seu casamento, viver uma vida a dois é sempre um desafio diário. Exercitar o amor, o respeito, são metas que necessitam de empenho diligente e cuidadoso
para serem devidamente atingidas. É preciso esse empenho cuidadoso, senão essas metas jamais serão alcançadas. Vocês sabem muito bem, como casados, que o perfume dos sentimentos românticos presente no namoro, noivado e lua de mel, ele tende a dissipar-se rapidamente conforme surge o calor do dia a dia de uma família. Por calor do dia a dia de uma família, eu me refiro à rotina, ao trabalho, às contas que nunca cessam de surgir, à criação de filhos que nem sempre possuem personalidade fácil, os perigos externos daqueles que cobiçam e investem em nossos cônjuges e ainda, queridos, as crises na área da saúde e das finanças, sem mencionarmos que são dois pecadores que resolveram viver juntos e que vão compartilhar virtudes, mas também vão compartilhar falhas, também vão compartilhar pecados. E todas estas intempestivas circunstâncias concorrem para que o nosso casamento naufrague, caso não tomemos as devidas precauções. E essas devidas precauções, elas estão presentes mais claramente na palavra de Deus. Eu creio que uma grande precaução a tomarmos, principalmente nós que servimos a Cristo, é conduzirmos o nosso lar não de acordo com o que achamos ser melhor para Ele, mas em pleno acordo com aquilo que Deus nos revela nas Escrituras, o que na verdade é sempre melhor para o nosso lar. E aí um dos textos que nos ajuda muitíssimo na relação marido e esposa é 1 de Pedro 3, de 1 a 7, que nós passaremos a compreender. Mas há um contexto aqui que vai tornar mais claro o propósito de Pedro em falar dessa maneira aos casados, aos casais, aos esposos e esposas de suas congregações, das igrejas ali espalhadas pelas regiões romanas. Vocês sabem que Pedro ele escreve sua carta para irmãos que estavam vivendo sob muito sofrimento e sob muita pressão. Eram tempos de perseguição intensa contra a igreja e essa igreja estava inclusive espalhada por aquelas já mencionadas 5 regiões do Império Romano. Elas são citadas por Pedro no início da carta. São Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nero, o imperador insano, estava no poder nos dias que a 1 de Pedro fora escrita. Ele não era simpático à causa do Evangelho. E alguns anos depois dessa carta, por volta do ano 64 depois de Cristo, ele incendiaria Roma e culparia os cristãos, desencadeando uma das mais sangrentas perseguições à igreja. A data de 1 de Pedro não é absolutamente certa, mas está situada entre 60 a 68 depois de Cristo. Eu sou adepto de que a data é mais tardia do que essa, justamente em função do incêndio de Roma. Isso significa que, certamente, queridos, a hostilidade de Nero influenciou também localidades mais distantes de Roma, onde, como já mencionei, se achavam aí os leitores de Pedro. De maneira geral, queridos, a sociedade ela julgava os crentes de forma caluniosa. Nós éramos extremamente caluniados naquele período em que Pedro escreve essa carta. Só para vocês terem uma ideia, o historiador Tácito, ele destaca que foi muito cruel da parte de Nero haver incriminado os cristãos pelo incêndio da cidade. E nesse registro, Tácito relata o quanto nossos irmãos do passado eram mal vistos, mas isso não justificava as ações de Nero. Tácito escreveu o seguinte, abre aspas, apesar de todos os esforços humanos, da liberalidade do imperador e dos sacrifícios oferecidos aos deuses, nada bastava para apartar as suspeitas, nem para destruir a crença de que o fogo havia sido ordenado. Portanto, para destruir esse rumor, Nero fez aparecer como culpados os cristãos. Olha o que Tácito diz. Uma gente odiada por todos por suas abominações,
e os castigou com muito refinada crueldade. Cristo, a quem tomou o nome, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Detida por um instante, essa superstição daninha apareceu de novo, não somente na Judéia, onde estava a raiz do mal, veja como se referem ao cristianismo, mas também em Roma, esse lugar onde se narra e encontram seguidores de todas as coisas atrozes e abomináveis, que chegam desde todos os rincões do mundo. Portanto, primeiro foram presos os que confessaram ser cristãos. E baseada nas provas que eles deram, foi condenada uma grande multidão, ainda que não os condenaram tanto pelo incêndio, mas sim pelo seu ódio à raça humana. Além de matá-los, aos cristãos, fê-los servir de diversão ao público. Vestiu-os em peles de animais, para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados, e a outros acendeu-lhes fogo ao cair da noite, para que a iluminassem. Nero fez que se abrissem seus jardins para esta exibição. E no circo ele mesmo ofereceu um espetáculo, pois se misturava com as multidões, disfarçado de condutor de carruagem, ou dava voltas em sua carruagem. Tudo isso fez com que despertasse a misericórdia do povo, mesmo contra essas pessoas que mereciam castigo exemplar. Olha como Tácito fala da gente. Pois via-se que eles não eram destruídos para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa. Então esse relato ele é do período em que havia a grande perseguição. E aí percebam, queridos, que apesar desse pagão não gostar dos crentes, como o texto dele revela claramente, ele considerou muito cruel o que Nero fez. Não sei se você nota isso. Apesar dele ter um ódio pelos crentes, Tácito, né? Ele vê os crentes como uma raça horrenda, mesmo assim ele achou cruel o que Nero fez com os cristãos. Atenágoras registra que, dentre as acusações levantadas contra nós, para vocês terem uma noção ainda mais clara, havia infanticídio, canibalismo e incesto. Ele escreveu em sua Legatio Pro Christianis: somos acusados de 3 coisas: ateísmo, comermos nossos próprios filhos e haver entre nós relações sexuais entre filhos e mães. Agora você sabe por quê? Porque assim, numa terra em que se adora muitos deuses, quem adora um só é ateu. Então nós éramos acusados de ateísmo, porque não adorávamos os deuses gregos e romanos. Nós éramos acusados de comer os próprios filhos, porque havia a Santa Ceia e se falava que nós tínhamos que comer a carne e o sangue. Claro, simbolicamente era o pão e o vinho apontando para a ceia do Senhor, mas aí nós tínhamos que comer os elementos da ceia e as pessoas entendiam que estávamos devorando os próprios filhos. E também havia a questão de incestos sexuais. Por quê? Porque as pessoas se tratavam como se tratam até hoje, os crentes, por irmãos. Às vezes o esposo e a esposa dizem assim: oi meu irmão, minha irmã. Os filhos chamam as mães de irmãs. Então você vê isso, às vezes você está ali dirigindo um culto e um filho diz assim: eu queria pedir ao irmão fulano de tal que faça essa oração, e o irmão é pai dele, né? Então havia acusações assim de incestos terríveis, porque havia a acusação de que irmãos e irmãs tinham relações sexuais. Absurdo, né? Então normalmente quando você quer enchincalhar, você quer denegrir um povo, você quer queimar um povo, você calunia, você inventa muitas coisas. Isso é cruel e o cristianismo sempre sofreu esse tipo de ataque, esse tipo de situação. E além dessas calúnias, que inclusive são aludidas por Pedro na carta, havia pobreza e injustiça social contra a igreja. Lembremos que Pedro cita que seus leitores eram alvo dessa calúnia. Por exemplo, se você olhar
em 1 de Pedro 2, verso 11, verso 12, diz assim: Amados, exortamo-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro está dizendo, olha, sejam corretos, sejam santos, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, mantendo exemplar o procedimento, para que naquilo que falam contra vós outros de malfeitores, ou seja, caluniadores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E é nesse contexto de pobreza, desterro e humilhações que Pedro escreve essa carta para fortalecer a igreja, lembrando-a que por meio dos sofrimentos que passava, importava que essa igreja testemunhasse de Cristo. Lembrar-lhes que por meio dos sofrimentos que lhes afligiam, Deus os havia de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você vê ali um belíssimo encerramento, no finalzinho da carta, Pedro já apontando que os sofrimentos ali, eles visam a glória de Deus. Por exemplo, no capítulo 5, verso 10, diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Outra área de sofrimento para esses irmãos envolvia a família. No caso de algumas irmãs em Cristo, cujos maridos eram incrédulos, esse sofrimento era bem mais intenso. Você que me ouve e a esposa ou o marido ainda não serve a Cristo, sabe bem como é difícil manter-se firme no Senhor e amar ao cônjuge. Sabe como é difícil esperar pelo tempo do Senhor em que Ele salve o seu amado esposo, a sua amada esposa, e todo o teu lar seja cristão, que é o teu sonho. Se entre dois cristãos o casamento já é muito desafiador, calculem aí o peso de ser com alguém que não aprecia a sua fé, alguém que ainda não é membro da igreja, alguém que não quer se batizar, que às vezes até visita a igreja, mas não quer ser da igreja. E aí isso é, de certa forma, difícil. Apesar de muitas coisas andarem bem, apesar de haverem muitas virtudes, mas faz falta um esposo convertido, uma esposa convertida. Olha, é um grande presente de Deus. E quando Pedro escreve a carta, ele sabe que nos lares daquelas igrejas haviam pessoas assim. Haviam famílias que no passado os dois eram incrédulos, e aí se converte só a esposa e o marido não. Se converte o marido e a esposa não. E aí como esses irmãos vão suportar? Porque eles já têm toda uma pressão externa. E dentro do lar se torna difícil. Eles querem ir congregar e às vezes o cônjuge não quer que fique em casa. Como lidar com essas questões? E aí, visando fortalecer a igreja sofredora, Pedro oferece conselho às irmãs e aos irmãos em Cristo. E aí vejamos inicialmente o que Pedro disse às irmãs em tempos de perseguição religiosa e de maridos incrédulos. Vamos ver o que é que Pedro aconselha. E lembrando que aqui se torna conselho de Deus para as nossas vidas. Então, primeiramente, o conselho às irmãs vai dos versos 1 a 5. E o primeiro desses conselhos é: ganhem os vossos maridos em silêncio. Vou repetir para você. O primeiro conselho é: ganhe o seu marido em silêncio. E aí, Pedro lhes diz isso, que os maridos devem ser ganhos em silêncio. Vejam então o verso 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao obedecer o vosso honesto comportamento, cheio de temor. A maior pregação que vocês podem fazer a vossos esposos não crentes não é uma pregação com palavras, embora ela sempre seja bem-vinda, mas sim uma pregação com atitudes. A submissão ao seu marido, naquilo em que você não precisa pecar contra Cristo,
diga-se de passagem, ferindo a sua palavra, é um poderoso instrumento de Deus para a harmonia do seu lar e felicidade conjugal. Com o seu procedimento honesto e cheio de temor a Deus, andando em voluntária obediência a seu cônjuge, fará com que ele perceba quão maravilhosa é a obra de Cristo em sua vida, e com isso ele respeitará a sua fé e certamente desejará um dia conhecer o Cristo a quem você serve e que te conduziu a ser uma bênção na tua família. Não seja uma crente tola, minha querida irmã, destruindo sua casa com pecados de desobediência e desrespeito ao seu marido. Seja uma crente sábia, que honra o esposo como Cristo quer, e assim você será instrumento nas mãos do Redentor para a salvação de sua família. O segundo conselho dado aqui por Pedro é: adornem sua vida com virtudes espirituais. Os versos 3 e 4 dizem assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato e vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Algumas irmãs e alguns pastores usam esse texto para dizer que é pecado a mulher se arrumar e produzir-se bem para seu marido. Pedro não está dizendo que a mulher não possa fazer o cabelo ou as unhas, vestir-se bem ou suar peças como pulseira, colares ou brincos. Pedro não está condenando a característica feminina de embelezar-se. Jamais. Pedro não está combatendo aqui, minhas queridas irmãs, o uso dos cosméticos. Pedro está combatendo a ideia de algumas mulheres tolas que são belas por fora, mas imundas por dentro. De mulheres formosas por fora, mas vazias por dentro. Vazias de Deus. O que Pedro está colocando aqui é que a ênfase da sua beleza, minha irmã, não está externamente. A sua beleza principal não é fruto de salão de beleza, de alisado de cabelo, no caso do texto aqui, de frisado de cabelos, não é fruto de maquiagens caras. A sua maior beleza é o seu caráter. Essa é a grande beleza de uma esposa que quer ver o esposo convertido. É o seu caráter. Pedro também não está dizendo para você ser relaxada, mas Pedro está dizendo que a sua maior beleza é a virtude. Não sei se Pedro pensava em Provérbios 11, 22, que diz assim: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Duas verdades nos são ensinadas pelo apóstolo. A primeira é que o adorno externo tem pouco valor, pois não passa de aparência e é perecível. E, em segundo lugar, o verdadeiro adorno da mulher está no seu caráter piedoso diante de Deus e dos homens, e principalmente para com o seu cônjuge. Ela deve possuir um espírito manso e tranquilo, que muito agrada a Deus. Deus não se agrada de esposas maldizentes, briguentas com seus maridos, mas de esposas tratáveis e virtuosas para com o seu cônjuge. Nada há pior que a mulher rixosa. Vejam o que nos diz o livro de Provérbios. Provérbios 21, 9 diz: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Provérbios 21, 19 diz: é melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Provérbios 27, 15 diz: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Então veja que terrível aí são essas comparações. Se Salomão tivesse escrevendo Provérbios hoje, podia ser até que ele dissesse: é melhor você ir para a rua encarar o Covid-19 do que ficar em casa com uma mulher brigando constantemente com você. Mas brincadeira à parte, minhas irmãs, vocês têm um poder incrível nas vossas mãos. Vocês sabem que vocês conseguem, com muita sabedoria, nos levar a refletir muitas de nossas posturas e decisões. A amabilidade de vocês é uma arma poderosa para a harmonia do lar
e para nos ajudar. Eu sei, queridas, que talvez alguns dos vossos cônjuges sejam pessoas extremamente difíceis, mas orem pela vida deles e sejam um testemunho vivo de que Deus é fiel e cuida do vosso lar. A terceira questão ainda sobre as mulheres é: arvorem-se dos bons exemplos da Bíblia. Versos 5 e 6 diz assim: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então esse é o recado de Pedro às mulheres. E os irmãos, pastor? E os homens? Agora chegou a vez dos homens. Mas o que lhes cabe como sacerdotes de seu lar? Embora o ensino de Pedro conste somente num versículo, ao falar dos homens, seu ensino também traz consigo 3 importantes conselhos. E ser liderado, escute o que eu vou dizer, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil estar submissa a uma autoridade. Mas eu lhe digo que mais pesado, árduo e mais cobrado por Deus é o papel de quem lidera. Quem lidera tem que ter muito cuidado. Eu me tremo todinho com essa questão, porque eu sou líder da minha casa e líder de um pequeno rebanho, servindo a Cristo e conduzindo esse rebanho a, junto comigo, servir a Cristo. E quem lidera será mais cobrado e terá que ter mais responsabilidade naquilo que faz. Então liderar é muito difícil. Pode parecer uma posição confortável, porque manda, mas mandar é muito difícil. Porque uma liderança sua, um caminho que você aponta, pode levar a sua família, que está navegando, a chocar-se contra as montanhas terríveis, contra as rochas íngremes e despedaçar a tua família. Liderar é muito difícil. E embora o ensino de Pedro, como já mencionei, ele seja num verso, ele tem muita coisa para nos ensinar. O verso é o verso 7, que diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pesado esse texto, né? Vamos olhar então. Primeira questão: vivam com discernimento. O primeiro conselho de Pedro aos irmãos é que tenham discernimento, ou seja, sejam sábios para entenderem melhor vossas esposas e sejam sensíveis às necessidades várias que elas possuem. Muitos casamentos têm sido destruídos pela insensibilidade de muitos maridos, que não conseguem discernir o coração de suas esposas e as necessidades, lutas ou dores pelas quais passam em diversos momentos da vida. Queridos homens, tenhamos mais atenção a nossas esposas para discernirmos como se sentem e procurarmos ser para elas esposos excelentes. E aí eu quero citar um esposo excelente da Bíblia. O nome dele era Elcana. Ele diz que Ana era melhor para ele do que 10 filhos. Aliás, ele diz que ele era melhor para Ana do que 10 filhos. Em 1 Samuel 1,8 diz assim: então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Elcana percebeu o choro de Ana. Por que não comes? Elcana percebeu que ela estava sem apetite. E por que estás de coração triste? Elcana percebeu o íntimo de Ana. E ele diz: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Veja, ele se preocupa em consolar Ana, que naquele momento de sua vida não tinha ainda filhos e muito se angustiava, porque desejava ser mãe, desejava gerar um filho, desejava glorificar a Deus
colocando um filho no mundo e não podia fazer isso. Aí a segunda questão, além de você viver com discernimento, entender o coração de sua esposa, a segunda questão aqui é: considere a vossa esposa tratando-a com dignidade. O segundo conselho é: trate com dignidade sua esposa. Esse tratar com dignidade significa ter consideração por ela, cuidar dela. Vejo que a maioria dos maridos são cuidados por suas esposas, mas não são cuidadores delas. São bem poucas esposas que recebem o cuidado do marido. Alguns adultérios ocorrem porque os esposos não concederam cuidado às suas esposas. Eu não estou justificando o adultério, de forma nenhuma. Mas às vezes nós contribuímos para que ele aconteça. Nós lançamos, como é que eu posso dizer? Lançamos elementos que fazem com que essa tragédia que é o adultério ocorra mais facilmente. Porque não concedem sexo às suas esposas, não concedem carinho, não concedem atenção, provisão às suas esposas, e aí vem o estranho e lhes furta o coração com palavras doces e malignas, né? Porque desejam seduzi-las para usá-las. Não deixe sua esposa abandonada, mas trate-a com toda dignidade e respeito. Ao desrespeitar sua mulher, você, meu irmão, desrespeita a si próprio, porque ela é sua carne. Isso nos é ensinado pelo apóstolo Paulo em Efésios 5:28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Tenha cuidado, essa é a terceira questão, o terceiro conselho. Tenham cuidado para não serem interrompidas as orações. Irmãos, que conselho duro, né? Você já imaginou as suas orações interrompidas? Às vezes nós não obtemos a resposta do Senhor para os problemas da família, porque nossas orações foram interrompidas pelos nossos pecados. Tenhamos o cuidado de observarmos o que preceitua o autor da carta aos Hebreus, quando ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O meu apelo a você, esposo, é que lidere sua família como um bom pastor do seu lar. Sua família é seu rebanho. Sua esposa, seus filhinhos são seu rebanho. Você precisa ser um sacerdote do seu lar. Você precisa ter voz de autoridade dentro da sua casa, não porque você quer mandar. Isso é muito sem graça. Mas porque você quer servir. Sua autoridade é para liderar servindo sua família, cuidando, protegendo. Você tem que olhar para Cristo. Cristo cuidou bem de sua noiva, o seu ministério inteiro, e continua cuidando. E você diz assim: pastor, a noiva de Cristo, quem era essa mulher? A noiva de Cristo, querido, é a igreja. E Cristo cuidou dela e cuida muito bem. Inclusive salvou-a entregando a si mesmo por ela. O que é que nós temos feito, hein? Pelas nossas esposas. Às vezes elas se obrigam a ir ao psicólogo, né? Desabafar as angústias. Não, querido. Muitas vezes o seu lar está mal, não é porque sua esposa tem que mudar. É porque você é quem tem que mudar. Quando você mudar, você vai ver todos mudando na sua casa. Eu creio que todos nós, líderes, homens, e seja em que escala for, nós temos sempre alguma coisa a mudar, alguma coisa a melhorar. E aí eu quero concluir fazendo um apelo aos casais que me ouvem, principalmente aos meus irmãos e irmãs em Cristo. Lutem para manterem bem o vosso casamento. Cuidado com os inimigos que tentam destruir tua casa. Cuidado para não se aliar a eles, deixando de obedecer ao marido no Senhor e de honrar a esposa em Cristo. Deus nos dê um ótimo dia
para a sua glória. Que você o busque fielmente. Eu quero orar pelo seu lar nesse momento. Senhor Deus e querido Pai, eu quero colocar diante do Senhor todos os lares que assistem esse vídeo agora, todos os lares em que esse vídeo vai chegar. Eu quero interceder para que essa mensagem chegue aonde ela precisa chegar, para os propósitos para os quais o Senhor necessita que essa mensagem chegue. E eu quero rogar por todos que estão assistindo nesse momento e que vão assistir depois. Abençoa tanto o meu lar, como os lares da igreja a qual eu pastoreio, e os lares dos meus irmãos em Cristo. Cuide de todos eles, para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu encerro aqui dizendo que, se você desejar, você pode espalhar esse vídeo à vontade. Se esse vídeo abençoou sua vida, foi útil para você, divulgue. Se você não é inscrito no canal e deseja fazer isso, seja bem-vindo. Se quiser, ative as notificações. O propósito não é nos vangloriarmos de ter muitos inscritos no canal. Não é esse o propósito. E por isso, fique à vontade para se inscrever ou não. Embora nós aconselhamos que se inscreva. Mas um propósito maior é que esse vídeo circule. Eu não quero ser conhecido, mas eu quero muito que a palavra de Deus seja. Eu quero muito que o Evangelho de Cristo seja. Então espalhe essa boa notícia, que é o Evangelho de Jesus. Um forte abraço aqui do Ceará para a sua vida. A paz e a graça do Senhor.